Então vamos à mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Uma mensagem baseada no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora, guarda que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a mensagem central desta pregação, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus, Ele nos chamou para a grande salvação. Este chamado, ele está ecoando em todos os lugares. Aqueles que dão ouvido, aqueles que aceitam o chamado de Deus, a palavra dele limpa esta pessoa para que ela dê mais frutos ainda para Deus. E aquele que não ouve o chamamento de Deus, essa pessoa, ela fica entregue às trevas. Provérbios, capítulo de número 1. Há algo também semelhante a isso. Versículo de número 20. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvairo dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Às vezes a gente fica perguntando por que está acontecendo essa ignorância, essa dormência nas pessoas do mundo. A gente fica boquiaberto de ver o que está acontecendo. As pessoas aí entregues à ignorância, ao equívoco, ao erro, aceitando até mesmo colocar a sua vida em risco, achando que está protegendo, invertendo todos os valores e desesperadas, muitas pessoas estão desesperadas, estão em depressão, estão se sentindo angustiadas, e aqui está a resposta, porque a sabedoria, ela clama em todos os lugares, mas essas pessoas não deram ouvido. Não deram ouvidos. Não aceitaram a repreensão. Não aceitaram o aconselhamento. Então, elas são entregues a um sentimento reprovável, elas são entregues ao erro, ao espírito do erro. É como diz aqui,
Porque não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha lá. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, vão sofrer as consequências de seus atos desvairados, por não aceitar a sabedoria e não aceitar a repreensão da sabedoria. Não guardaram a palavra, não guardaram os ensinamentos, não deram ouvidos à repreensão da palavra. Então, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, fartar-se-ão dos seus próprios caminhos, o fruto do seu próprio caminho. Então, nós estamos vendo aí as consequências do que foi um comportamento reprovável das pessoas diante de Deus, que estão entregues a seus próprios caminhos, fazendo escolhas erradas, se entregando ao matadouro, morrendo aí em consequência de falta de conhecimento, falta de discernimento espiritual. Porque passaram as suas vidas apenas valorizando as coisas materiais, as coisas frívolas, passaram as suas vidas na frente da televisão, na frente da lavagem cerebral, buscando somente seus interesses, seus desejos. Agora está acontecendo essas coisas. E a palavra de Deus diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe alguém querendo tomar a nossa coroa. Quem é que está querendo tomar a nossa coroa? Nós sabemos quem é, né? É o diabo, Satanás, o inimigo. Ele está querendo tomar a nossa coroa. E aí a Bíblia fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo Paulo, ele também compara a nossa vida cristã como a vida de um atleta, porque na época dele também existiam os atletas lá da Grécia, a famosa Olimpíadas. E ele diz que o atleta se abstinha de todas as coisas para tentar alcançar uma coroa corruptível. Assim nós, como cristãos, devemos nos abster de todas as coisas e buscar somente os bens celestiais e andarmos neste caminho para alcançar uma coroa incorruptível, a coroa da vida eterna. Essa coroa nos é dada no dia do nosso batismo. E nós temos que seguir retendo ela em nossas mãos. Porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras arrancar essa coroa nossa. A salvação que nos foi outorgada antes dos tempos, né? Porque Deus, pela sua presciência, ele sabia quem seriam os seus eleitos, aqueles que o escolheriam seguir no seu santo e reto caminho. Então, nós temos que guardar o que nós temos. Vigiarmos. O inimigo, ele quer tomar a nossa coroa. E quais são as formas que ele tenta tomar a nossa coroa? Ele tenta, primeiro, fazer você quebrar a comunhão com o Pai Celestial. A pessoa fica apática, ela não ora, não busca Deus, não lê a palavra, não medita na palavra, ela fica apática, não participa da comunhão com os irmãos, ela não se engaja na obra de Deus, não dá frutos para Deus. Aí, cada vez mais vai enfraquecendo a sua força e o inimigo rouba a coroa. Às vezes a pessoa é ambiciosa, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Essas são as consequências das pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, não dão ouvido à sabedoria de Deus. Então, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O atleta, ele corre atrás de conseguir uma medalha, uma coroa corruptível, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós,
o atleta de Cristo, nós devemos correr atrás de uma coroa incorruptível, a vida eterna. E para isso é uma vida de meditação, de oração, uma vida de buscar a Deus, dar frutos para Deus. Quando nós estamos ocupados na obra de Deus e pensando nas coisas do alto, não temos tempo para estarmos sendo levados por coisas ruins, nem por coisas do inimigo. O apóstolo Paulo ele diz, seguir a espiritualidade, né, e não cumprireis os desejos da carne. Buscais as coisas espirituais, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Porque um combate contra o outro. É como se nós tivéssemos dois animais, um cão bravo e um cão dócil. Ou dois cães, né? Aquele que você alimenta mais é aquele que tem mais força. Se você alimenta mais o teu lado espiritual, é o que tem mais força e vai vencer aquele outro animal que está dentro de nós, aquele sentimento animal. Se nós alimentamos mais o espírito vence a carne. Se nós alimentamos mais a carne vence o espírito. Como que nós alimentamos a carne? Abandonando as coisas de Deus, não meditando na palavra de Deus, não orando, passar o tempo todo na frente de uma televisão, passar o tempo todo falando conversas que não aproveitam para nada, passar o tempo todo pensando em coisas materiais, passar o tempo todo ocupado com as coisas frívolas dessa vida, você está alimentando aquele lado carnal e ele vai acabar sobressaindo sobre o teu lado espiritual. E como você alimenta o teu lado espiritual? Lendo a palavra de Deus, se envolvendo na obra de Deus, mantendo comunhão com os irmãos, pensando nas coisas do alto, oração, mantendo comunhão com Deus, pensando nas coisas de Deus. Aí você alimenta o lado espiritual, aí você vence o lado carnal. É dessa forma que nós nos mantemos na presença do Pai. Então, existe alguém que está querendo roubar a tua coroa. Essa coroa você adquiriu através do preço da cruz, do preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos lavou, nos justificou dos nossos pecados e nos concedeu essa salvação. Agora nós temos que mantê-la firme na mão. E essa é a forma de mantê-la firme na mão, buscando as coisas de cima, buscando as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, né, diz exatamente isso. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Está falando aqui da ressurreição espiritual, não da ressurreição do corpo. A ressurreição espiritual é a nossa renovação. A nossa renovação de mente, a nossa renovação na presença de Deus. Quando nós somos renovados na presença de Deus, nós somos ressuscitados com Cristo. Então, agora, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste nela, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, aqui está a receita dada pelo apóstolo Paulo para nós mantermos essa coroa na nossa mão. Irmãos, eu já vi muitas pessoas entrarem na igreja, se batizarem, e não dá nem 2 meses, 3 meses já se desviar da fé, porque o inimigo vem e toma a coroa da mão da pessoa.
A pessoa deixa entrar alguma mágoa. É uma das formas. O inimigo, conhecendo o perfil da pessoa, sabe que a pessoa tem uma baixa autoestima, tem algum problema mal resolvido na vida dela, ela não conseguiu se desvencilhar do passado dela. Uma vez que você é batizado, você é uma nova criatura. O teu passado foi sepultado ali nas águas do batismo. Morreu aquele velho homem. Agora nós temos que pensar na nova criatura que somos em Cristo. E esquecer das coisas do passado, dos costumes do passado. Mas às vezes a pessoa ela não consegue retirar aquela mágoa, aquele problema que ela tem do passado, mesmo sendo batizado. E aí o inimigo, percebendo isso, vem e rouba a coroa da mão da pessoa. Instiga a mágoa, instiga uma espécie de sentimento ruim na pessoa, e a pessoa não consegue mais se perdoar, e ela volta de novo àquele sentimento reprovável e perde a sua salvação. Ou o inimigo usa distrações. O que é distração? Tenta arrumar um namorado novo do mundo, uma distração do mundo, uma profissão nova, a pessoa fica tão focada naquilo, na coisa temporal, e também perde a sua salvação. Perde porque ela acaba se enfraquecendo espiritualmente, preocupado somente com aquilo que povoa a mente dela, o interesse material de uma profissão, de uma carreira, de um trabalho, e o reino de Deus fica renegado a segundo plano. São várias as formas que o inimigo ele trabalha tentando roubar essa coroa. Mas se nós nos ocuparmos nas coisas de Deus, em pensar nas coisas do alto, em dar frutos para Deus, em seguir a santificação, a coroa é mantida nas nossas mãos. Então vamos pensar nessas coisas, irmãos, vamos andar neste ensinamento. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que fui movido a trazer aos irmãos, uma palavra de exortação e aconselhamento. Que a paz seja convosco. Pai querido, Pai amoroso, eu venho a Ti em oração, pedir por cada um dos nossos irmãos, para que encontrem forças para manter a coroa da vida eterna, para perseverar no santo e reto caminho. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que as ciladas do inimigo são muitas, mas o Senhor pode nos ajudar, dando-nos discernimento, dando-nos força e fé para sair das ciladas do inimigo, para que possamos manter esta coroa da vida eterna que nos foi dada através de Teu Filho Jesus Cristo, firme em nossas mãos. Nos ensina, Senhor, nos dando sabedoria do alto céus, mediante a Tua palavra. Estimula, Senhor, em nós a vontade de buscar-Te em oração, de buscar ler a Tua palavra para crescimento espiritual. Perdoa nossas faltas, nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, neste caminho santo. Pai Santo, olhai por cada um de todos os nossos irmãos, aqueles que estão passando por enfermidades em seus leitos, que a Tua misericórdia esteja neste momento sendo estendida e curando, Senhor. Os que estão passando por tribulação, por amor à Tua palavra, que o Senhor dê fé, força para vencer, Senhor, a tribulação. Bondoso Deus, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos pelo ar que respiramos, pela vida, por tudo que tem nos dado até aqui. E Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada um dos Teus filhos, para que a Tua igreja possa dar testemunho da verdade, brilhar como uma cidade construída em cima do monte, para que possamos ser o sal da terra. Assim, Senhor, essa soberana vocação, a vida eterna, a coroa da justiça possa estar reservada para nos dar naquele dia
da redenção. Nós te pedimos, nós te agradecemos, tudo em nome e por amor de teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.